Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cláudio do canal Cláudio.Histórias. Hoje nós vamos falar sobre o tema a emergência da vida urbana, o crescimento da sociedade urbana e a segregação social, a separação socioespacial. E hoje, no nosso encontro, vamos falar sobre essa questão urbana, porque muito do que ocorreu naquele período vem trazendo influências, resquícios na nossa vida ainda nos dias de hoje, tá bom? Então, vamos começar o nosso trabalho? Não, eu não tenho legenda não, eu não tenho abertura, vinheta não. Não, o canal pequeno ainda. Mas imagina, as letrinhas passando assim, surgindo o nome girando e tal, uma música legal de fundo. Café. Café. Vamos lá. Quando falamos a respeito de crescimento urbano, precisamos entender que existem alguns fatores que influenciam isso. E aí nós podemos definir, basicamente, vamos julgar dois fatores principais. Fatores que nós podemos dizer que são repulsivos, ou seja, aqueles fatores que expulsam a população lá da área rural e os conduzem para a zona urbana, para a região urbana. E os fatores atrativos, aqueles que fazem com que a população se aproximem mais da área urbana, ok? Falando a respeito de fatores repulsivos, vamos destacar alguns. Vamos lá. A chamada concentração fundiária. Os empresários, os governos, as instituições que possuem recursos maiores, né, os grupos que possuem recursos maiores, começam a comprar as propriedades rurais, fazendo grandes aglomerados rurais, fazendo grandes propriedades. E aí a população que morava em pequenas propriedades por ali acabam tendo a sua gleba, acabam tendo o seu terreno, a sua região engolida, anexada a uma outra extensão rural maior. Isso é justamente o contrário da reforma agrária, onde você pegaria terras grandes e distribuiria para a população. A concentração fundiária é quando pequenas terras são anexadas a uma terra maior. E isso faz com que essa população que morava nessas terras menores acabem precisando migrar para outras regiões, para as regiões urbanas. Outro motivo, os salários na área rural costumam ser menores, porque o principal elemento de riqueza na zona rural é a própria produção. Então, para o trabalhador braçal, o salário na área rural acaba sendo menor do que, de repente, fazer um outro exercício, um outro trabalho equivalente na área urbana. Também precisamos destacar a questão da mecanização. Conforme as técnicas agrícolas, conforme os métodos de produção vão modificando, as pessoas vão utilizando máquinas, vão utilizando recursos que substituem o trabalho humano, a força humana. E aí o que acontece? A pessoa que mora na área rural e depende do trabalho de vender a sua mão, o seu exercício, a sua força para um outro proprietário rural, ele acaba perdendo essa vaga de emprego. Afinal de contas, uma máquina é capaz de produzir o trabalho de 50, 100 homens. Então, isso acaba favorecendo a expulsão da área rural. A população agora passa a procurar outro lugar para morar. E esse outro lugar para morar seria o ambiente urbano, as áreas urbanas, que oferecem algumas características atrativas. Vamos lá. Por exemplo, começamos a falar sobre a industrialização. O processo de industrialização, ou o crescimento de indústrias, o surgimento de indústrias em uma determinada região, ela acaba atraindo uma quantidade muito grande de mão de obra. Pessoas que vão trabalhar na prestação de serviço da indústria e também pessoas que vão trabalhar nos mecanismos paralelos à indústria. Quando nós falamos indústria de qualquer esfera, de qualquer área,
vamos precisar, por exemplo, de gente que vai realizar o transporte, pessoas que vão fazer a manutenção do transporte da indústria, pessoas que vão alimentar aqueles que trabalham no transporte da indústria. E aí nós vamos ter a geração do comércio do terceiro setor. Muitas lojas, muitos mercados, e aí surge a necessidade de se criar hospitais, criar escolas, e a indústria ela vai atraindo um crescimento urbano. Resultado, a área urbana, por possuir mais indústrias, acaba aglomerando pessoas, aglutinando pessoas. E aí essas pessoas vão em busca de melhores condições de vida e melhores salários. Essa melhor condição de vida pode ser caracterizada, por exemplo, quando nós falamos que na área urbana a pessoa ela tem acesso a escolas, a pessoa tem acesso a hospitais, tem acesso à rede de saneamento básico. A área urbana ela oferece o acesso mais fácil a bens, a serviços, ao consumo. Então, a pessoa ela vai ter acesso mais fácil à farmácia, a escolas, à produção, né, ao comércio. Isso traz mais conforto. Esse é um fator que atrai pessoas para virem morar na cidade. Mas aí a gente começa a entrar num jogo, em uma balança que se contrapõe. Ao mesmo tempo que a população sai da área rural e vem para a área urbana, provocando esse aglomerado de pessoas, isso acaba gerando um excedente de mão de obra. E aí você tem pessoas que vão trabalhar, você tem pessoas que terão um emprego, mas você também vai ter muitas pessoas que não vão conseguir acessar uma vaga de emprego. Muitas pessoas que não vão conseguir gerar o próprio sustento. E isso acaba provocando a segregação espacial, segregação social. As áreas centrais da cidade, os espaços centrais da cidade acabam aglomerando pessoas que possuem um poder aquisitivo maior, porque a própria cidade, a própria estrutura social vai criando alguns mecanismos que provocam essa situação, como por exemplo, com a interferência do governo, interferência do Estado, criando impostos mais altos em um determinado bairro. Essa ideia, essa estratégia de deixar uma determinada região da cidade com impostos mais altos provoca uma separação, provoca uma segregação. Algumas pessoas não vão ter condição de pagar os impostos daquela região. E os mercados, os serviços que estão localizados naquele ambiente, naquela área, naquela região, acabam se tornando mercados mais caros. Então, a pessoa não consegue pagar os impostos, pagar um aluguel, comprar, consumir os produtos daquela região. Resultado disso, ela vai se afastando do ponto central, da área central da cidade, e migrando para o que é chamado de margem, periferia da cidade. Só que aí a cidade vai crescendo, vai inchando, e boa parte da população vai também ocupando novos espaços da cidade. E aquela pessoa que já estava morando na periferia, na margem, ela acaba sendo empurrada para mais longe ainda. Ela acaba sendo levada para uma outra área bem mais distante. Isso acaba criando espaços dentro da área urbana que tem a letra de uma música que fala sobre isso, e eu acho o máximo a forma como essa banda, como esse grupo musical aborda essa ideia. É a banda O Rapa, na música A Minha Alma, a paz que eu não quero seguir. Tem um trechinho da música que fala assim: as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. Me abrace, me dê um beijo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo.
Também tem uma outra letra da música O Que Sobrou do Céu, também da banda O Rapa. Faltou luz, mas era dia. O sol invadiu a sala, fez da TV um espelho, refletindo o que a gente esquecia. O som das crianças brincando na rua, como se fosse um quintal. Um chá para curar essa azia, um bom chá para curar essa azia. Todas as ciências de baixa tecnologia. Todas as cores escondidas nas nuvens da rotina. Pra gente ver entre os prédios e nós. Pra gente ver o que sobrou do céu. Pessoal, essas letras, elas depois pesquisem na internet, vocês vão achar facilmente essas músicas, só que a análise que eles fizeram nessas letras são fantásticas. Lá no A Minha Alma, a Paz Que Eu Não Quero, a Paz Que Eu Não Quero, ele já começa falando as grades dos condomínios. Dentro da área urbana, construiu-se uma ideia de que as pessoas devem viver em condomínios. Só que, para realmente realizar uma separação física, esses condomínios possuem grades. Não, a grade serve para nos proteger. Nos proteger do quê? Nos proteger de quem? Daqueles que foram excluídos? Tá, mas essa grade, ela traz proteção ou ela traz dúvida para você que vive dentro da grade, para você que vive trancado no condomínio? Enquanto que essa pessoa fica lá sentada na sua casa, na sua poltrona, ele reclama: não me deixe ficar sentado na poltrona num dia de domingo, procurando uma nova droga, pagando por uma nova droga, assistindo, querendo ver alguma coisa. Essa paz eu não quero seguir admitindo. E aí agora eu peço para vocês acompanharem comigo a interpretação da outra letra. O que sobrou do céu. Já faz uma referência a um outro contexto, que não é mais aquele grupo do condomínio elitizado, que vive protegido, que vive nas grades, que paga por um entretenimento, que paga para ter uma nova droga, que aluga uma nova droga para poder viver isolado. Aqui ele está falando que quando faltou luz, estava de dia. E aí ele percebeu que a televisão agora virou um espelho e começou a mostrar aquilo que você já esqueceu. Para pensar aí na sua casa, né? Enquanto você vê a televisão durante o dia, já parou para observar os reflexos que surgem enquanto a televisão está desligada? Quando você abre a janela, quando você deixa a luz do sol entrar, aí você começa a ver coisas que você nem dava atenção. Observe esses pequenos elementos da vida. Dependendo do bairro onde você mora, você pode até ouvir crianças na rua brincando, correndo, fazendo barulho. Você pode até ouvir o som do seu bairro, o ambiente que tem externo à sua casa. E aí ele fala que ele precisa de um chá para curar a azia. Imagina aquele ambiente, imagina não, para nós é fácil imaginarmos, né? Um dia quente, um dia abafado, em que nós precisamos de um chá, um alimento para ajudar a curar a azia, aquele mal-estar, aquela sensação assim quente, um pouco desconfortável. Mas a ciência que eu tenho para utilizar é uma ciência de baixa tecnologia. Por quê? Porque agora nós precisamos enxergar a luz, enxergar aquilo que sobra entre um prédio e outro. As cores estão escondidas na nuvem da rotina. E a gente vai ver, por entre os prédios e nós, a gente vai ver o que sobrou do céu. E aí, pessoal, nesse período de pandemia, você está dedicando tempo para observar o céu? Você está dedicando tempo para observar em qual condição você está? Se você está no condomínio de luxo, cercado de grades, protegido contra a própria sociedade? Ou se você está num bairro que de repente acaba a luz durante o dia e você vai ter apenas
baixa tecnologia para se cuidar. Essa banda, o Rapa, já nos ajudou a interpretar um pouquinho essa ideia de segregação social. Existe sim essa separação e ela existe até os dias de hoje. Identifique onde você está e onde você gostaria de estar. O que você precisa fazer para realizar seus sonhos. Bom, nós vamos continuar essa conversa num próximo encontro. Valeu, galera! No mais, peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem um joinha aqui, tá bom? Depois a gente conversa mais. Valeu, gente! Até a próxima!